Paz de Cristo Luzes, eu gostaria de começar esse vídeo com a palavra gratidão. Obrigada por você que agora faz parte do canal Real de Luz. E também não posso deixar de agradecer aos antigos inscritos. Muito obrigada por toda a ajuda que vocês têm dado para o crescimento Real de Luz. Às vezes parece que o canal está a crescer, outras vezes parece que o canal está a descrescer, mas assim nós vamos continuar mesmo fazendo a obra de Deus. Eu sei que o imediatismo diz que tudo é para ontem, mas a esperança em Cristo Jesus nos faz crer que o amanhã também trará coisas boas para nós. Então nós cremos no amanhã e muito obrigada por se inscrever, muito obrigada por todo o bem que vocês têm feito por mim. Eu gostaria de até mesmo citar nomes, mas eu penso que vou errar, pois eu creio que poderá sim existir pessoas que faziam bem por mim e eu nem sequer sei. Então também o meu muito obrigada. Agora sim vamos para a exortação de hoje. E pelo tema você já pode entender que é um testemunho. Um testemunho que servirá para a vossa edificação. Eu não vou falar do pecado de Adão, do pecado de Absalão ou do pecado de Jeroboão. Eu vou falar do pecado que a Raia de Luz cometeu e teve consigo alguns aprendizados que eu quero passar para você que possivelmente esteja passando por essa situação, sempre a cair no mesmo erro. Eu vim falar também para você que está em pé e que deve cuidar-se para que não venha a cair neste mesmo erro. O livro base encontra-se em Mateus, no seu capítulo 26, no seu versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu sempre falo e foi durante algumas experiências com Deus que eu tive a certeza que não existe homem nenhum, homem de Deus, que caia em pecado sem ser alertado pelo Espírito Santo. Então, o primeiro ponto que eu quero frisar aqui no testemunho de hoje quanto ao pecado, por que nós caímos sempre em pecado? O primeiro ponto é porque nós somos surdos à voz do Espírito Santo. E quando eu lembrei desse ponto, o Espírito Santo me fez lembrar de Pedro, quando Jesus Cristo disse a Pedro: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E Pedro não creu na palavra de Jesus Cristo. E todas as vezes que nós estamos um passo ao pecado, o Espírito Santo nos alerta, o Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo fala ao nosso coração, porque o Espírito Santo está interessado que nós tenhamos uma vida em santificação. O Espírito Santo está interessado em cuidar das nossas vidas para que não pequemos contra Deus. Então ele sempre fala em nossos corações. E se nós caímos em pecado, é porque nós nos fizemos surdo à voz do Espírito Santo. E Pedro foi alertado não pelo Espírito Santo, porque ainda Jesus estava aqui e não foi enviado o seu Espírito Santo. Mas Jesus disse a Pedro que 3 vezes negaria a Cristo antes que o galo cantasse 2 vezes. Pedro não aceitou. E assim também algumas vezes acontece conosco. O Espírito Santo nos alerta antes que nós cheguemos até o abismo. O Espírito Santo nos dá a conhecer que nós estamos a caminhar mal. Mas como nós pensamos que somos mais sábios, nós não ouvimos a voz de Deus. E algo assim bem caricato que tem ocorrido. Os cristãos, e esse que uma vez um pastor, homem de Deus, não lembro muito bem, uma vez partilhou e disse: é muito estranho como cristãos conseguem identificar de forma tão rápida a voz do diabo, mas a voz de Deus não conseguem identificar. E nunca vai ser o diabo a te dizer: olha, raio de luz, estás a dar um passo ao pecado. O diabo nunca vai dizer isso, mas o Espírito Santo de Deus nos alerta. Então, cair em pecado é resultado de se fazer surdo à voz do Espírito Santo. O segundo ponto é: nós caímos sempre no mesmo pecado porque nós confiamos em nós mesmos. Agora mesmo, há pouco tempo antes de começar de gravar esse vídeo,
o Espírito Santo me fez lembrar da história de Sansão. E em Isaías, aliás, Juízes, no seu capítulo 16, versículo 20, diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do sono e disse: Sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão é demonstração de confiança em meio ao pecado. Em meio ao pecado, em meio à tentação, nós nunca podemos confiar em nós mesmos. Sansão estava aí, eu creio que muitos de vocês também já sabem a história, né? Sansão e Dalila, a história é muito conhecida. Sansão estava aí no território do inimigo, mas confiante de que poderia ser de frente, mas confiante de que poderia sair vitorioso. E assim somos nós. Estamos mesmo a caminhar, né? A brincar com o pecado, a brincar com a tentação e esperando que vamos sair daí ilesos. Mas não é assim que acontece com o pecado. E não demorou, nós sabemos como foi o fim de Sansão. E eu aprendi e muito bem, e guardo isso em meu coração, o que uma vez o pastor Josué Gonçalves disse. Que uma das formas do homem cair em pecado é confiar em nós mesmos. Eu falo que, eu sempre digo para mim que é uma confiança diabólica, uma confiança do inimigo. É assim, o lugar é o mesmo que te faz pecar, a pessoa é a mesma que te faz pecar. Às vezes até tem horas, tem dias de pecar, o dia é o mesmo, as amizades são as mesmas, mas o inimigo te faz crer que vai ser diferente, o inimigo te faz crer que nada vai acontecer. E eu até escrevi uma frase, disse assim, o inimigo é o pai da mentira e nós somos os enteados que gostamos de ser enganados. Quantas vezes o inimigo já nos enganou com a mesma mentira e nós estamos sempre, sempre, sempre a cair. Não tem dessa de que não vai acontecer nada. É mentira, vai sim acontecer. Não tem dessa que vai ser diferente. Nós continuamos a ser pessoas que somos propensas a errar. Por que vai ser diferente? Se a fraqueza continuar sendo a mesma, a pessoa é a mesma que talvez nos leva a esta fraqueza, o cenário é o mesmo, por que vai ser diferente? Ainda assim, a palavra de Deus continua nos alertando, dizendo que é sobre cuidar-se, para que não caiamos em pecado. E continua a dizer que é sobre fugir. O pecado não é sobre ter confiança que não vou pecar. É mentira do diabo. Por mais que você até não venha pecar hoje, mas no outro dia você vai pecar. Não é sobre darmos abertura ao diabo e brincarmos, né? Devemos ter a posição de José. É mesmo sobre fugir o pecado, não é sobre resistir, não é sobre ver se vou conseguir. Não, o pecado mesmo, a maior forma de lutar contra o pecado é fugir o pecado. E nesses dois pontos, quanto ao ser surdo à voz do Espírito Santo e se sentir confiante, isso é resultante da primeira coisa que nós lemos em Mateus, no seu capítulo 26, 41. A Bíblia diz vigiar e orar. E nós temos errado quanto a isso. Talvez você esteja aí e oras muito ao Senhor, choras muito aos pés de Deus, dizendo que não queres mais voltar a cometer o mesmo pecado, queres mudar de vida, mas a questão é, tu tens vigiado. Nós erramos quanto a isso. E eu digo que essa é a fórmula perfeita. Às vezes procuramos tanta coisa, tantos livros que falam de como não pecar, mas a Bíblia dá a fórmula certa e Jesus fala: vigiar e orar para que não entres em tentação. É sobre vigiar e orar. Vigiar é a minha responsabilidade. E aí nós temos muitas das vezes errado na vigilância. Nós oramos muito, mas vigiamos pouco. Não vigiar é sobre ser imprudente. Ser imprudente é sobre fazer aquilo que nós não devemos fazer, sabes? Nós andamos mesmo na risca do pecado. Então, esse ponto que o Espírito Santo muito falou em meu coração é sobre vigiar. Sim, tens orado muito. E Deus vai ajudar, mas a minha responsabilidade para que eu tenha uma vida em santificação é vigiar. E vigiar é me afastar de coisas que me façam pecar, me afastar de pessoas que me façam pecar.
é não me arriscar. Eu não posso me arriscar quando eu falo sobre a luta contra o pecado. A luta contra o pecado é sobre fugir, não é sobre se arriscar. Então eu espero, luzes, que esses dois pontos possam vos ajudar. Aquele que está em pé, cuida-se para que não caia. E aquele que não caiu, levanta-se, que Cristo dá uma nova oportunidade para vocês.